Já alguma vez sentiu aquela pontinha de preocupação ao escolher o peixe no mercado, pensando: será que este me faz bem ou mal? É uma dúvida comum? Não é. Vivemos num país com uma riqueza de marisco e peixe sem igual. E desde cedo nos habituaram a ter o peixe como base da nossa alimentação. Mas a verdade é que, com a idade, o nosso corpo muda, e o que antes era ótimo pode já não ser a melhor opção para a nossa saúde, infelizmente, muitos de nós. Depois dos 60, continuamos a comer certos peixes que, em vez de nos trazerem vitalidade e clareza mental, podem estar como os pulmos a acumular toxinas no nosso organismo, a enfraquecer os nossos ossos, ou até a prejudicar o nosso coração, sem que nos apercebamos. É uma realidade dolorosa pensar que algo tão simples como a escolha do peixe pode ter um impacto tão grande na nossa qualidade de vida. Mas não se preocupe, há um segredo que poucos conhecem e que vai mudar a sua forma de ver o peixe. Neste vídeo, vamos desvendar quais são os 4 tipos de peixe e marisco que deve evitar a todo o custo depois dos 60 e, mais importante ainda, quais são os 4 que deve incluir na sua alimentação muito frequentemente, para fortalecer a sua memória, proteger o seu coração, manter os seus ossos fortes e garantir uma energia invejável. Fique até ao fim, porque há uma recomendação que o vai surpreender e pode ser a chave para anos de saúde e bem-estar. Vamos então começar por desmistificar alguns dos peixes que, por muito que gostemos, talvez devêssemos deixar de lado à medida que os anos avançam. O primeiro grupo de peixes que, infelizmente, devemos evitar são os grandes predadores do oceano. Falo de peixes como o peixe-espada e o tubarão. Sei que o peixe-espada é um clássico na nossa culinária, seja grelhado, no espeto ou com banana, especialmente popular na Madeira. E o tubarão, embora menos comum nas mesas diárias, ainda aparece em algumas receitas mais tradicionais ou em restaurantes. O problema com estes peixes gigantes, que vivem muitos anos e se alimentam de outros peixes, é que eles acumulam níveis muito elevados de mercúrio. O mercúrio é um metal pesado que, em pequenas quantidades, o nosso corpo consegue lidar, mas em grandes concentrações, torna-se uma toxina poderosa. Pense nisto como uma pirâmide alimentar subaquática. No topo estão os predadores. Eles comem peixes mais pequenos, que por sua vez comeram ainda outros peixes e algas. Cada um desses peixes mais pequenos já tinha um pouco de mercúrio no seu sistema. E quando o peixe-espada ou o tubarão os come, acumula todo esse mercúrio. É como uma bola de neve tóxica que vai crescendo. Para nós, depois dos 60, com o metabolismo um pouco mais lento e os órgãos mais sensíveis. Essa acumulação de mercúrio pode ser particularmente perigosa. Pode afetar o nosso sistema nervoso, levando a problemas de memória, tremores e até dificuldade de concentração. Pense naquele esquecimento de onde deixou as chaves ou na dificuldade em focar-se numa conversa mais longa. Por vezes, a causa pode ser mais subtil do que pensamos. Além disso, o mercúrio é um conhecido disruptor endócrino, o que significa que pode interferir com as nossas hormonas e até afetar a saúde do nosso coração e rins. Por isso, por muito saborosos que sejam, o peixe-espada e o tubarão são 2 dos grandes não na sua lista de compras de peixe. O melhor é evitá-los por completo, ou consumi-los de forma extremamente esporádica. Talvez 1 vez ou 2 por ano, se for mesmo imprescindível. Mas o ideal é mesmo eliminá-los para proteger o seu bem-estar a longo prazo. E por falar em peixes grandes, o nosso segundo não da lista é o atum, especialmente as variedades maiores e mais velhas, como o atum rabilho ou o atum patudo, que são muitas vezes vendidos como postas frescas e suculentas nos nossos mercados ou em restaurantes mais finos. O atum é delicioso
e em Portugal. O atum de conserva é um ingrediente muito comum, usado em saladas, patés e pratos rápidos. No entanto, é importante fazer uma distinção. O atum em lata, especialmente o atum claro, geralmente provém de espécies mais pequenas e jovens, como o gaiado atum claro, que tendem a ter níveis de mercúrio significativamente mais baixos. Podemos consumi-lo com moderação, digamos, 1 ou 2 vezes por semana. O problema reside nas postas de atum fresco, que muitas vezes vêm de atuns maiores e mais velhos, que tal como o peixe-espada. Passaram mais tempo a acumular mercúrio no seu corpo. A tentação é grande, porque uma boa posta de atum grelhado é algo que apetece e que nos lembra os sabores do verão. Mas o risco é real, para além do mercúrio. O atum rabilho em particular é uma espécie em vias de extinção, o que levanta preocupações de sustentabilidade. Mas o foco aqui é a sua saúde. Os mesmos problemas neurológicos, cardíacos e renais associados ao mercúrio do peixe-espada aplicam-se ao atum de grande porte. A nossa capacidade de desintoxicação diminui com a idade, o que significa que o nosso corpo tem mais dificuldade em eliminar estas substâncias nocivas. Por isso, embora o atum de lata possa ser uma opção ocasional e prática, as postas de atum fresco, especialmente se não souber a sua origem ou a idade do peixe, devem ser evitadas ou consumidas de forma muito esporádica. A sabedoria popular diz: mais vale prevenir do que remediar. E neste caso, faz todo o sentido. Passar a olhar para o atum fresco como um luxo raro, para não dizer proibido, pode ser um grande passo para a sua saúde. Continuando a nossa conversa sobre o que evitar, vamos agora mergulhar em mais 2 opções que podem parecer inofensivas, mas que escondem os seus próprios perigos para quem já passou dos 60. Depois dos grandes predadores, o terceiro tipo de peixe a riscar da sua lista, e que infelizmente tem vindo a ganhar terreno nas prateleiras dos supermercados, é o panga, também conhecido como baza. Este peixe, de água doce, é maioritariamente importado do Vietnã e de outros países do Sudeste Asiático. É muitas vezes vendido em filetes brancos, sem pele e sem espinhas, o que o torna muito apelativo pela sua conveniência e preço baixo. É tentador. Não é fácil de preparar. Ideal para quem não quer lidar com as espinhas. E geralmente bastante acessível. Mas há um reverso da medalha que é crucial conhecer, especialmente para a nossa faixa etária. O panga é frequentemente cultivado em viveiros com condições muito questionáveis. Estes viveiros podem ser excessivamente povoados, o que exige o uso de antibióticos para controlar doenças. Além disso, a sua dieta pode ser pobre, e os níveis de poluição da água onde são criados podem ser elevados, absorvendo substâncias como metais pesados e resíduos de pesticidas. Ao contrário dos peixes que crescem em oceanos vastos e em dietas naturais, o panga vive num ambiente controlado que nem sempre é saudável. A sua carne é pobre em ácidos gordos, ômega 3, essenciais para a nossa saúde cerebral e cardiovascular, e tem um perfil nutricional muito inferior ao de outros peixes. Não só não lhe está a dar os nutrientes de que precisa, como pode estar a introduzir toxinas no seu corpo, para quem procura manter a mente afiada, o coração saudável e as articulações flexíveis. O panga é uma escolha que o pode afastar desses objetivos. Em vez de uma poupança na carteira, pode estar a pagar um preço mais alto na sua saúde a longo prazo. É preferível investir um pouco mais num peixe de melhor qualidade e que lhe traga verdadeiros benefícios nutricionais. Por isso, da próxima vez que vir aqueles filetes de panga tão apelativos, pense 2 vezes e opte por uma alternativa mais saudável.
E para o nosso quarto e último tipo de marisco a evitar. Chegamos a uma categoria que engloba um risco mais generalizado, o marisco de origem desconhecida ou consumido cru. Portugal é um paraíso de marisco fresco, ameijoas, berbigões, ostras, mexilhões, sabores que nos transportam para a beira-mar e que nos dão imenso prazer. No entanto, é fundamental ser extremamente cauteloso com a origem do marisco, se for apanhado em águas contaminadas, mesmo que pareçam límpidas, ou se não for armazenado e manuseado corretamente. O marisco pode ser uma fonte de bactérias perigosas, como a salmonela ou a E. coli, e até de vírus como o norovírus, que causa aquelas gastroenterites severas. Os nossos sistemas imunitários, à medida que envelhecemos, tornam-se menos robustos e mais suscetíveis a estas infecções. Uma intoxicação alimentar que, para uma pessoa mais jovem, pode ser apenas um incômodo de 1 ou 2 dias. Para alguém acima dos 60, pode significar uma desidratação grave, uma ida ao hospital e um período de recuperação muito mais longo e complicado. A paixão por ostras cruas ou por uma ameijoa a bulhão-pato, feita com marisco, que não vem de um fornecedor de confiança, é compreensível. Mas os riscos são demasiado elevados. Certifique-se sempre de que o marisco que consome vem de fontes fiáveis, de águas controladas e certificadas. Se comprar marisco fresco no mercado, pergunte sempre a origem. Se comer em restaurantes, escolha aqueles em que confia na higiene e na qualidade dos produtos. E, em caso de dúvida, cozinhe bem o marisco. O calor ajuda a eliminar muitos dos micro-organismos prejudiciais. O marisco é rico em zinco, selênio e vitamina B12, nutrientes importantes. Mas os riscos de uma intoxicação superam largamente os benefícios se não houver garantias de segurança. Agora que já vimos o que devemos evitar, vamos virar a página para o lado bom da nossa alimentação. Vamos falar sobre os verdadeiros tesouros do mar, aqueles que devemos comer com frequência para impulsionar a nossa saúde e bem-estar depois dos 60. E começamos com um dos maiores símbolos da nossa gastronomia e da saúde portuguesa, as sardinhas. Ah, as nossas queridas sardinhas. Quem não gosta de umas sardinhas assadas na brasa num dia de verão? Com uma broa de milho e uma salada de pimentos, para além de serem um deleite para o paladar e um ícone cultural. As sardinhas são autênticas cápsulas de saúde, especialmente para quem já passou dos 60. E o melhor de tudo é que são abundantes, sustentáveis e muito acessíveis. As sardinhas são pequenas, o que significa que estão no início da cadeia alimentar. Elas alimentam-se de plâncton e, por isso, acumulam muito menos mercúrio e outras toxinas do que os peixes maiores que mencionamos. Este é o primeiro grande ponto a favor. Mas os benefícios não ficam por aqui. As sardinhas são uma fonte excepcional de ácidos gordos, ômega 3, especificamente EPA e DHA. Estes ômega 3 são maravilhosos para a saúde do nosso coração, ajudando a reduzir o colesterol mau e a manter as artérias flexíveis, prevenindo doenças cardiovasculares, que são uma preocupação crescente com a idade. Além disso, são cruciais para a saúde do cérebro. Pense na sua memória, na sua capacidade de concentração, na sua agilidade mental. Os ômega 3 nutrem o seu cérebro, ajudando a proteger contra o declínio cognitivo e até a melhorar o humor. É como dar ao seu cérebro o combustível premium de que ele precisa para funcionar no seu melhor. Mas as sardinhas têm mais um trunfo na manga. E este é especialmente importante para os nossos ossos. São uma das poucas fontes alimentares naturais de vitamina D. E sim, estou a falar das sardinhas inteiras, com espinhas, seja frescas ou de lata. As espinhas das sardinhas são tão moles que, depois de cozinhadas,
Podem ser facilmente comidas e são uma fonte riquíssima de cálcio, fundamental para manter os ossos fortes e prevenir a osteoporose, uma condição que afeta muitas pessoas à medida que envelhecem. A vitamina D, por sua vez, é essencial para que o nosso corpo consiga absorver esse cálcio. Ter a vitamina D e o cálcio na mesma embalagem é um combo imbatível para a saúde óssea. Incluir sardinhas na sua dieta 2 a 3 vezes por semana. Seja frescas, assadas, cozidas ou em conserva em azeite ou em água, sem adição de sal em excesso. É uma das melhores coisas que pode fazer pela sua saúde depois dos 60. Agora, vamos falar de outro gigante da nossa gastronomia. Um peixe que é a cara de Portugal, com 1001 receitas. Refiro-me, claro, ao nosso bacalhau. Sim, o bacalhau. Parece que não há um português que não tenha uma relação especial com este peixe. Embora tenha sido mencionado antes como algo que poderia ter preocupações se fosse excessivamente salgado. A verdade é que o bacalhau, quando bem preparado e dessalgado, é um verdadeiro alimento campeão para a nossa saúde. É um peixe magro, o que significa que é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, sem o excesso de gordura. E por que é que a proteína é tão importante para nós? Depois dos 60, porque é a base para a construção e manutenção dos nossos músculos. Com a idade, tendemos a perder massa muscular, um processo chamado sarcopenia, que pode levar à fraqueza, à perda de equilíbrio e a um maior risco de quedas. Consumir proteína suficiente, seja de bacalhau, ovos ou leguminosas, é vital para combater esta perda muscular e manter a nossa força e autonomia. Para além da proteína, o bacalhau é rico em vitaminas do complexo B, como a B12, que é crucial para a saúde do nosso sistema nervoso e para a formação de glóbulos vermelhos, prevenindo a anemia. Também contém minerais importantes como o fósforo e o selênio. O fósforo é essencial para a saúde dos ossos e dentes, trabalhando em conjunto com o cálcio. O selênio é um poderoso antioxidante, que ajuda a proteger as nossas células dos danos causados pelos radicais livres, contribuindo para uma boa saúde geral e para o fortalecimento do sistema imunitário. A chave para desfrutar do bacalhau é a preparação. Opte por cozinhá-lo de formas mais saudáveis, como cozido com grão ou legumes, assado no forno com um fio de azeite e alho, ou como parte de uma boa patanisca de bacalhau. Mas sem exagerar nos fritos. Aquele bacalhau à Brás, tão tradicional, pode ser delicioso, mas devido à quantidade de batata frita, convém ser um consumo mais ocasional. Ao escolher o bacalhau, dê preferência ao bacalhau fresco ou ao bacalhau seco e demolhado de boa qualidade, garantindo que o processo de dessalga foi bem feito. Integrar o bacalhau na sua dieta, de forma regular e equilibrada, é uma ótima maneira de obter proteínas e nutrientes essenciais para a sua longevidade ativa. Agora, vamos para o terceiro peixe que deve comer com frequência: o carapau. Ah, o carapau tão comum, tão acessível e muitas vezes subestimado. Mas é um verdadeiro tesouro do nosso mar. O carapau, tal como a sardinha, é um peixe pequeno e gordo, o que significa que é outra excelente fonte de ômega 3, mas com muito menos preocupações em relação ao mercúrio. As nossas avós e mães sempre souberam do valor do carapau, fosse ele frito, grelhado ou cozido. E elas estavam certíssimas. Os benefícios dos ômega 3 que já mencionei para as sardinhas aplicam-se igualmente ao carapau coração saudável. Cérebro protegido. Inflamação reduzida em todo o corpo. Imagine as suas articulações, que podem começar a ranger com a idade, a sentirem-se mais flexíveis, a sua mente mais clara para se lembrar dos nomes dos netos e das datas importantes.
e o seu sistema imunitário mais forte para se defender das gripes e constipações. O carapau é acessível durante todo o ano e pode ser cozinhado de inúmeras formas deliciosas e saudáveis: grelhado, assado no forno com legumes, ou até mesmo em escabeche. Uma forma tradicional que o torna ainda mais saboroso e que permite conservá-lo por mais tempo. É uma opção versátil e altamente nutritiva que deve ter um lugar de destaque na sua alimentação semanal. Não se deixe enganar pelo seu preço modesto. O carapau é um superalimento ao seu alcance. E para finalizar a nossa lista de sim, o quarto peixe que deve comer frequentemente é o salmão selvagem. Sei que o salmão nem sempre foi um peixe tradicional na mesa portuguesa como o bacalhau ou a sardinha. Mas nos últimos anos ganhou muita popularidade. E por uma boa razão, no entanto, é crucial fazer uma distinção. Opte sempre que possível pelo salmão selvagem em vez do salmão de viveiro. O salmão selvagem, que se alimenta de outros organismos marinhos no seu habitat natural. Tem um perfil nutricional muito superior. É uma das melhores fontes de ômega 3, EPA e DHA, ainda mais concentrados do que no salmão de viveiro, que muitas vezes é alimentado com rações que alteram a sua composição nutricional. Os ômega 3 do salmão selvagem são fundamentais para a saúde cardiovascular, ajudando a manter a pressão arterial em níveis saudáveis e a prevenir a formação de coágulos. Para o cérebro, são como um elixir da juventude, melhorando a função cognitiva e protegendo contra doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Além disso, o salmão selvagem é uma excelente fonte de vitamina D, tal como as sardinhas, contribuindo para a saúde óssea e o sistema imunitário. E ainda é rico em astaxantina, um poderoso antioxidante que lhe dá a cor rosada, e que tem propriedades anti-inflamatórias e protetoras, embora seja um pouco mais caro que o carapau ou a sardinha. O salmão selvagem é um investimento na sua saúde. Pode ser preparado grelhado, assado, cozido a vapor, sempre com moderação na gordura adicionada. Incluir salmão selvagem 1 a 2 vezes por semana na sua dieta é uma forma fantástica de complementar os benefícios dos outros peixes e garantir um aporte ótimo de nutrientes essenciais. Bem, chegamos ao fim da nossa jornada pelos mares da saúde. Vimos que nem todo o peixe é criado igual, e que fazer as escolhas certas pode realmente fazer a diferença para a sua vitalidade depois dos 60. Lembre-se, evite os grandes peixes predadores como o peixe-espada e o atum de grande porte. E desconfie do panga e do marisco de origem duvidosa ou cru. Em contrapartida, encha o seu prato com as maravilhas das sardinhas, o versátil bacalhau, o humilde mas poderoso carapau e o nutritivo salmão selvagem. Pequenas mudanças na sua alimentação podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Não se sinta sobrecarregado. Comece com um passo de cada vez. Troque uma refeição de atum fresco por sardinhas assadas esta semana. Por exemplo, a sua energia, a sua memória, os seus ossos e o seu coração vão agradecer-lhe. Gostaria muito de saber o que achou destas dicas. Já comia alguns destes peixes com frequência. Vai começar a incluir os recomendados ou a evitar os que mencionei. Partilhe a sua experiência e as suas dúvidas nos comentários abaixo. A sua participação é muito importante para nós. Se gostou deste vídeo e achou-o útil, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal. Assim, não perderá os nossos próximos conteúdos. Sempre a pensar em si e na sua saúde. Queremos continuar a trazer-lhe informações valiosas que o ajudem a viver a sua melhor vida. Em qualquer idade, continue a cuidar de si e até ao próximo vídeo.